Capítulo 5, verso 14, quem encontrou um texto diz amém. Quem não encontrou, diga estou procurando. Então vou esperar para que todos achem. Jeremias capítulo 5, verso de número 14. Quero desde já manifestar a minha gratidão a esse servo de Deus, Heraldo Alves, amigo mais que irmão, né? De muitas batalhas, pelejas, muitas orações juntos. Vivemos um período glorioso na presença de Deus, buscando sempre, né? Orando na presença do Senhor, sempre foi bom estar junto a Ti. Jeremias capítulo 5, verso 14, diz assim o texto sagrado: portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em ouro. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos. Aí ficou bom. Porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em ouro. E a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Glórias a Deus. Feche seus olhos rapidamente. Incline a sua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração. Bendito és tu, eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Bendito és tu, Senhor, teu Deus. Teu reino, Senhor, jamais terá fim. Senhor, eis a tua palavra, o teu povo fala conosco, Senhor, conforme a sua vontade e o seu querer. Senhor, enquanto, Senhor, meu Pai, estiver ministrando, que o teu Espírito, ó Deus, possa ter liberdade em nosso meio, Senhor, para tratar, sarar, curar, libertar, segundo o teu poder que é eficaz, Senhor, para operar, Senhor, meu Deus, sobre cada vida. Você que crê, concorda, diz amém. Graças a Deus. Queridos, o profeta Jeremias está advertindo o povo, exortando o povo, e que algo que me chama a atenção no texto é que Jeremias está dizendo a seguinte sentença para o povo: as palavras de Deus, as palavras do Deus Todo-Poderoso, na sua boca serão como fogo, e este povo será como uma lenha. Perceba que Deus está usando uma linguagem de figura. Deus está falando por intermédio de uma parábola com a nação de Israel. Deus está usando um diálogo mais prático de se compreender. Deus está dizendo: porquanto fizeste isso, as minhas palavras serão como fogo na boca, e este povo será como lenha diante deste fogo. Perceba e entenda que Deus está trazendo a uma origem, a um costume. Deus está relacionando esta profecia e enquadrando ela dentro de um requisito, dentro de um acontecimento, dentro de algo que costumeiramente a nação de Israel estava cansada de ver e conhecia muito bem este ritual. A nação de Israel sabia muito bem para que se pegava lenha. A nação de Israel sabia muito bem qual era a intenção de se usar fogo na lenha. Perceba e entenda, aleluia, quando Deus faz o homem, quando Deus cria o homem, para que você entenda o contexto da profecia. Deus, aleluia, ali faz o jardim do Éden, cria cheio de bens para o homem. Deus cria tudo, estabelece tudo pelo seu poder. A Bíblia vai dizer que quando o homem dá ouvido para a serpente pega, diz o texto que Deus expulsa o homem do jardim do Éden. Perceba que quando o homem agora é expulso do jardim do Éden, Deus coloca um padrão. Deus estabelece requisitos para que o homem pudesse tornar a ter comunhão de novo com Deus. Perceba que no capítulo 3 Deus vai ali emolar um animal. E quando Deus emola esse animal, tratando com o homem diante do pecado, para que houvesse novamente a reconciliação. Ali no Gênesis capítulo de número 3, Deus estabelece o sacrifício. Deus estabelece a morte de um animal. Ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, Deus ensina para o homem, diante do pecado, diante da transgressão de algum mandamento, se
quiser ter relacionamento com Deus, precisa sacrificar. Diante daquilo que acontecera, Deus estava ensinando para o homem e para a mulher: todas as vezes que vocês não derem ouvido para a minha voz, todas as vezes que vocês transgredirem algum mandamento, alguma ordenança, para ter relacionamento com Deus, precisa sacrificar. Entenda que Deus dá o exemplo. Deus ensina e Deus mostra como fazer e o que fazer. Perceba que quando o texto discorre no capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer e vai mostrar Caim e Abel, os dois filhos de Adão, trazendo ofertas perante o altar do Senhor. Perceba que o texto vai mostrar, meu pastor, e dizer assim: e trouxe Abel o melhor do seu gado, porém trouxe Caim, aleluia, do fruto da terra. Para que nós possamos entender, aleluia, o que está acontecendo no capítulo de número 4, a gente precisa raciocinar um pouco. Se Deus rejeita ou Deus aceita, é porque tinha sim um padrão para se respeitar. Se Deus, aleluia, diz que é bom e algo é ruim, é porque tinha um padrão para se seguir. Oh, glórias ao nome de Jesus. Se Deus olha para a oferta de Abel, está dizendo assim: essa eu aceito. Se Deus olha para a oferta de Caim, diz assim: essa porém eu rejeito. Então eu entendo que Deus não é injusto, Deus não é tirano, Deus não é alguém que pela sua livre escolha diz assim: esse eu quero porque eu quero, esse eu aceito porque eu aceito. Não, Deus escolhe um padrão, Deus tem um padrão. Deus diz assim: na minha presença nada de qualquer maneira, na minha presença aleluia, coisa alguma será do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Glória ao nome de Jesus. Diz o texto que Deus rejeita a oferta de Caim. E eu começo a pensar e usar a minha mente, aleluia, voar um pouco nas Sagradas Escrituras e começar, aleluia, a me conflitar com algumas interrogações. Quais? Se a lei fora dada aleluia, para Moisés no Monte Sinai, aleluia, num período depois de 430 anos que o povo estava cativo, sobre o jugo de Faraó, qual era o padrão que Deus requerira dentro do jardim? Se a lei sacerdotal, sacrificial, que está em Levítico, capítulo 1, que fala sobre o holocausto, capítulo 2 de Levítico vai falar sobre manjares, capítulo 3 vai falar sobre ofertas pacíficas, e no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, Deus dá toda a regra. E quando for ofertar, sacrificar, é desta maneira. Se for trazer fruto da terra, é desta maneira. Eu não consigo entender, aleluia, se não for a revelação do Espírito, como Deus rejeitou a oferta de Caim no princípio, antes da lei ser estabelecida. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7, verso 6: aonde não há lei, não há transgressão. Se aonde não há lei, não há transgressão, Deus começa a se embaraçar no argumento. Sabe por quê? Deus estabeleceu dentro do Éden: de toda árvore se comerá livremente, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu começo a ver alguns critérios, alguns preceitos de Deus sendo estabelecidos dentro do Éden. Eu começo, meu irmão, a compreender que Deus estava iniciando o seu relacionamento com o homem. Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo Deus eternamente. Glória a Deus. O mesmo Deus que disse para Adão: aí, para fora. O mesmo Deus que disse para Caim: eu não aceito dessa maneira. É o mesmo Deus que está aqui hoje, aleluia, olhando para mim, na sua vida e esperando: será que vai ser esse culto que você vai oferecer? Será que é esta glória que você tem? Será que é esta aleluia que você tem para dar na presença dele? Deus está esperando. Ele apresenta-te na presença dele, e é bom melhor na presença. Agora vem se raciocina comigo. Deus expulsa Adão porque não obedecer ao seu mandato, ao seu mandamento. Deus agora está rejeitando a oferta de Caim. Peraí, se é tudo igual para Deus, por que alguém rejeita, alguém é rejeitado e alguém aceita? Se todo mundo é igual para Deus, por que é que Deus está rejeitando alguém e está aceitando alguém? A diferença não está em Deus,
Aleluia, a questão não está em Deus, a questão é o que você faz perante a presença dele. O grande conflito aqui não é Abel ou Caim, o grande conflito aqui é quem nós somos diante da presença dele. Porque a Bíblia vai falar em Levítico, Rafael, ela dá os requisitos sobre a oferta de holocausto. E a oferta de holocausto, ela precisaria ter carne, ela precisaria ter aquilo que é sólido. A oferta de holocausto, ela precisaria ter aquilo que é líquido, que é a libação, que é o sangue. A oferta de holocausto, ela precisaria ser totalmente queimada perante o altar. A oferta de holocausto era totalmente para Deus, o homem não compartilhava dela. Oh, glórias ao nome de Jesus. A Bíblia diz que Caim usa a oferta de manjares. A oferta de manjares é o fruto da terra, é o cereal. E quando Caim aleluia, opta pela oferta de manjares, ele está usando perante Deus um método para agradecer a Deus por algo que ele fez. Só que peraí, a questão aqui não é agradecimento, a questão aqui é remissão de pecado. A questão aqui não é agradecer. Primeiro a gente não agradece, primeiro a gente é perdoado e depois glorifica pela misericórdia. Caim não estava entendendo a dispensação necessária do momento. Caim não estava entendendo nada do culto. Caim não estava compreendendo o que estava acontecendo na reunião. Enquanto Abel estava ligado, entendendo, ei, eu sei que o negócio aqui é pecado, então é holocausto. Só que Caim estava olhando o WhatsApp no culto. Caim estava dando ouvido para outro alguém no culto, por isso não entendeu que não é holocausto, aleluia, que se deve levar, mas sim perante a presença, não é de manjares, mas sim holocausto diante da presença dele. Entenda que quando Deus rejeita a Caim e aceita Abel, Deus está dizendo para mim e para você, como disse para Caim e Abel, ei, diante da minha presença, todo o requisito eu risco, aleluia, eu sigo a risca o padrão estabelecido na minha palavra, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando a gente olha para a oferta de manjares, a Bíblia vai falar sobre manjares e ela dá algumas recomendações. A oferta de manjares, meu pastor, ela precisaria ter o fruto da terra, pois bem, Caim trouxe o fruto da terra. Só que a oferta de manjares precisava também de ser compartilhada com o sacerdote. Então Caim, quando apresenta a Deus a oferta de manjares, ele deveria compartilhar diante dele e diante do sacerdócio estabelecido pelo próprio Deus. Olha! Sabe o que Caim fez? Caim rejeitara o sacerdote estabelecido por Deus. Caim está rejeitando o sacerdócio estabelecido por Deus. Sabe por quê? Caim deveria chegar em Adão. Caim deveria chegar a Adão e compactuar a oferta de manjares para apresentar diante da presença de Deus. Porque a autoridade sobre Caim era Deus, mas depois de Deus era Adão. Então tinha alguém quebrando princípios, aleluia, de liderança sobre a sua vida. Tinha alguém quebrando princípios estabelecidos por Deus e negligenciando o temor e a reverência à sua liderança. Aí Deus olha para isso. Deus fala, ei, antes de você se achegar a mim, se achega a Adão, seu pai, aleluia, depois de estabelecer com ele, o Senhor Deus repousa a misericórdia e a graça do Senhor cobre a sua vida. Sabe o que acontece? 1 Samuel capítulo de número 3, Deus vai dizer assim, quando a voz de Deus se apresenta a Samuel dizendo, ei Samuel, a Bíblia diz que Samuel, ele não corre para outro alguém a não ser Eli. O texto vai dizer que Samuel, quando ouve a voz de Deus, ele corre até Eli, ele fala que o teu servo ouve. A Bíblia diz que Eli não havia falado nada com Samuel, ele não havia pronunciado palavra alguma, só que Deus estava ensinando ele. A voz de Deus dentro da casa, aleluia, é estabelecida por Deus, mas aleluia, a pessoa a qual você se achega não é primeiramente em Deus, mas é a liderança constituída sobre a minha e a sua vida. Deus
não vai falar outra voz, em outra palavra que não seja a da minha e a da tua liderança. Nesta noite eu preciso que você entenda. Tem pessoa, Heraldo, dentro da casa está dizendo assim: Deus me falou outra coisa, aleluia, além daquilo que Ele está falando. Deus está com outro mistério na minha vida, além daquilo que esse está falando. Aí deixa eu te dizer uma coisa: não é Deus coisa nenhuma. Deus não vai trazer confusão dentro da casa. A palavra de Deus é estabelecida pela liderança, pelo anjo, por aquele que Deus colocou sobre a minha e sobre a sua vida. O texto diz que quando Deus rejeita a Caim e aceita Abel, diz o texto que os dois vão para o campo. E quando os dois vão para o campo, diz que quando os dois estavam sós, diz o texto que Caim toma sobre o seu irmão e mata o seu irmão. Diz o texto que quando Abel morre, Caim volta, quem sabe penso eu, na coerência dos meus pensamentos, volta para junto do seu pai e da sua mãe, tentando se relacionar com a família como se nada tivesse acontecido. Aleluia, Caim volta para o seu convívio, para o seu relacionamento familiar, querendo dizer que nada houvera acontecido. Mas quando Caim se apresenta na presença do pai, logo Deus pergunta: Ei, Caim, aonde é que está o teu irmão? Oh, glórias ao nome de Jesus. Talvez a gente muitas das vezes age, Rafael, como Caim. Lá fora a gente mata, lá fora a gente apedreja, lá fora a gente pisa, a gente quer ver o sangue do irmão, e aqui dentro a gente quer agir como se nada houvera acontecido. Ei, fala a Deus, porque o filho daqui não ouve, mas Deus está dizendo: Ei, lá fora, lá fora eu preciso que você seja como você é aqui dentro. Do mesmo jeito que aqui dentro tem que ser lá fora e aqui dentro é a mesma pessoa. Caim volta para o culto como que nada houvera acontecido. O irmão está morto e Caim está querendo dar glória a Deus no culto. Acabou de matar o irmão e está querendo bendizer o nome do Eterno na presença dos santos. Acabou de apedrejar o irmão e está perante a presença de Deus como se nada houvera acontecido. Agora eu trago sobre vós, aleluia, uma grande responsabilidade. Deus vai dizer assim para Caim: Ei, Caim, aonde está o teu irmão Abel? Aleluia! Deus está dizendo para Caim: Ei, Caim, por que você não trouxe ele? Deus está dizendo para Caim: Ei, Caim, aonde é que você deixou Abel? Aonde é que você deixou o irmão que andava lado a lado com você? Elevará céu e calabácia. Ei, Caim, como é que está o estado espiritual do irmão que andava junto com você, que orava, que lia a palavra, buscava nas vigílias? Como é que está esta pessoa? Aleluia, você nem sabe. Deixa eu te dizer, Deus está dizendo: Ei, você precisa lembrar, que quem andou com você, quem estava junto, quem ainda lutou, pelejou junto ao teu lado, aonde ele ou ela está. Sabe o que acontece? A gente pensa assim: Ei, o negócio é comigo, eu me responsabilizo por mim. Se o outro não quer ir, isso não é um problema meu. Eu não me responsabilizo, Heraldo, pelo outro. Só que a grande questão aqui, aleluia, é que Deus olha para quem diz assim: aonde está o teu irmão? Caim diz assim para Deus da seguinte maneira: Ei, por acaso eu sou o cuidador do meu irmão? Quando Caim diz isso para Deus, Caim está dizendo assim: Ei, eu não estou preparado para servir na tua presença. Se eu não estou preparado para cuidar de pessoas, eu não estou preparado nem para ser crente. Aleluia! Aonde está o teu fruto? Aleluia! Aonde está, aleluia, a alma que você está cuidando, Senhor? Aonde está, aleluia, alguém que você está discipulando? Aonde está? A minha resposta e a sua, muitas das vezes, é: morreu no campo. Infelizmente, a minha e a sua palavra, muitas das vezes, para Deus é: morreu lá no mundo, morreu no Egito, morreu dentro do sistema, morreu espiritualmente. E o que é que você fez? Eu ajudei.
Deus olha para Caim dizendo assim: ei Caim, aonde é que está o seu irmão? Perceba e entenda que quando Caim está dizendo assim: ei, eu não me responsabilizo pelo outro, mas sim por mim. Perceba que Deus estava analisando Caim, sabe para quê? Para substituir Adão no cargo do sacerdócio. E quando Caim diz para Deus: eu não sei o meu irmão, por acaso eu sou o cuidador de Deus, está arriscando, ele não está preparado, não é apto para exercer o sacerdócio. Só que quando Deus começa a procurar sacerdócio dentro da humanidade, Deus começa e passa por Caim. Caim é reprovado, Caim é rejeitado diante de Deus porque não precisava, achava que não tinha necessidade de cuidar de ninguém. Deus começa a andar pela humanidade, pela história da humanidade e procurar pessoas que fossem ajudadoras na presença dele. Deus está andando pela genealogia e procurando pessoas que pudessem exercer o sacerdócio na presença de Deus. A Bíblia vai dizer que Deus encontra um homem no capítulo de número 8 do livro de Gênesis chamado Noé. Diz o texto sagrado que Deus, quando chama Noé, e a palavra Noé quer dizer descanso, Deus fala para Noé: Noé, anuncia sobre todos esses que eu vou trazer um dilúvio. Noé, anuncia sobre esses que eu vou trazer o meu juízo. Só que quando Deus está dizendo isso para Noé, Deus está falando assim: Noé, eu quero estabelecer o sacerdócio sobre a sua vida. E sacerdote que é sacerdote cuida do povo. Sacerdote que é sacerdote zela pela beneficência do povo. Sacerdote que é sacerdote cuida e preserva pela vida. Noé está edificando a arca que daria livramento para a humanidade. Só que a humanidade rejeitara o sacerdócio de Noé. Não foi Noé que rejeitou o sacerdócio sobre a humanidade. A humanidade rejeita o sacerdócio de Noé. Diz o texto que só a família de Noé aceitara a cobertura espiritual de Noé. Eu quero abrir um parênteses para profetizar sobre a minha e sobre a sua vida. Ainda que você não ganhe a cidade para Jesus, ainda que você não ganhe um bairro para Jesus, eu quero profetizar sobre a sua vida. Aleluia, você ainda vai levantar a bandeira da sua casa dizendo: ei, eu e a minha casa, pelo menos a minha casa, serviremos ao Senhor Deus. A Bíblia vai dizer que a humanidade rejeita o sacerdócio de Noé, porém Noé é estabelecido por Deus como uma autoridade espiritual. Entenda o que eu estou dizendo para você. Noé é estabelecido como uma autoridade espiritual perante a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que quando acaba o ciclo do dilúvio, quando a água mingua sobre a terra, que a arca para no monte Ararat, diz o texto que Noé desce da arca e Noé erege um altar diante da presença de Deus. Diz o texto que Noé sacrificou na presença de Deus. Diz o texto que quando a fumaça subiu na presença de Deus, Deus falou: ai, aleluia, ei, diante de ti, Noé, estabeleço uma aliança e um pacto. Por isso, perante a tua presença, nunca mais destruirei a terra com dilúvio. Diante de você, eu faço um pacto. Quantos aqui já viram um arco-íris no céu? Levanta a sua mão. Aquilo ali em Gênesis capítulo de número 10, Deus estabeleceu com Noé, dizendo assim: todas as vezes que o arco colorido aparecer, é eu dizendo para a humanidade: eu lembro da aliança que eu fiz com Noé quando ele desceu da arca. Então o sacerdócio de Noé, que fora estabelecido por Deus, ele teve a sua sequência e a sua linhagem. Diz a Bíblia que Cã, filho de Noé, quando seu pai se embriagou com o produto da vide, diz que ele foi ver a nudez do seu pai. Diz o texto que os seus irmãos Sem e Jafé cobriram a nudez do seu pai com um manto. Glórias ao nome de Jesus. Sabe o que Cã estava fazendo? Enquanto, aleluia, alguém está nu, Cã quer mostrar, Cã quer anunciar, Cã quer dizer assim: ei, está todo nu, peladão, sem roupa lá, está todo envergonhado. Só que enquanto isso tem uma geração de Sem Jafé dizendo assim: ei, na necessidade do meu irmão, eu cubro ele de toda a
aquilo que possa envergonhar. Ei, não leva testemunho dos outros para escarnecer, leva testemunho dos outros para interceder, para orar. Tem pessoa, que é mais ou menos assim, vê que o irmão está pecando, leva para anunciar, dizendo assim: ó, acabei de ver, está fazendo, está praticando. Só que tem pessoa que é como se já pega o manto da misericórdia e cobre, diz assim: vem porque eu te cubro, eu escondo de você, porque eu sei que a mesma misericórdia que você precisa é a que eu preciso. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que quando os filhos de Noé recebem a bênção sacerdotal de Noé, diz: Noé estabeleceu sobre si a sua linhagem sacerdotal. Diz o texto que após Noé estabelecer sobre si a sua linhagem sacerdotal, diz o texto que Sem estabelece um altar e começa a invocar o nome do Senhor. Oh, glórias ao nome de Jesus. Eu disse para você que quando Sem é estabelecido por Deus como sacerdócio, ele começou a invocar o nome do Senhor. A genealogia em Gênesis capítulo 5 vai descrever após 100 anos, vai descrever após Lameque, vai descrever todos os patriarcas que foram estabelecidos por Deus e pelo seu decreto. Diz o texto que em Enos começou-se também a invocar o nome do Senhor. A Bíblia vai falar sobre Enoque. Enoque andou com Deus porque Deus o tomara para si. Eu gosto desse texto, eu gosto desse termo que a Bíblia vai dizer que Deus toma alguém para si. Eu percebo porque a Bíblia diz assim: ei, andava Enoque com Deus, por isso Deus o toma para si. Alguém que anda com Deus precisa entender, oh glória, que Deus, aleluia, só anda com quem se relaciona com Ele. Deus só anda com quem dialoga com Deus. Deus só vai andar com quem Deus pode confiar. Deus só vai andar com alguém que busca em Deus um amigo, um abrigo, um refúgio, um fortalecimento. Nesta noite, se tem alguém aqui que quer andar na presença de Deus, oh glória, levanta a sua mão para exaltar, engrandecer e glorificar ao nome de Deus. Diz que Deus o toma para si. Quando Deus o toma para si, Deus estava dizendo assim: ei, a sua vida não te pertence mais. Quem você era, você não vai ser mais. O que você fazia, não vai fazer mais. Aquilo que você praticava, não vai praticar mais, porque eu te tomo para mim. Glória a Deus. Quantos querem ser propriedade de Deus? Quantos querem, aleluia, estar abrigado debaixo dos braços do Deus Todo-Poderoso? Quantos querem ser escondidos para o mundo, mas achados dentro da presença de Deus? Levanta a sua mão e agradece, porque Deus vai fazer isso na sua vida hoje. Diz o texto que no capítulo 6 do livro de Gênesis, diz que o Espírito de Deus não achava mais, aleluia, meio de se comunicar com o homem. No capítulo de número 6 do livro de Gênesis, diz o texto que os homens agora eram totalmente carnais, voltados à concupiscência e ao desejo da sua carne. No capítulo de número 6, Deus decreta dizendo assim: ei, não pleitará, não lutará para sempre o meu espírito com o homem, porque o homem é carnal. Diz o texto que agora, no capítulo 6, o Espírito de Deus não paira mais sobre a vida dos homens. O Espírito Santo agora é dado sob porção e medida à vida de alguns homens, aleluia, destacados na Bíblia. Sabemos que no Antigo Testamento o Espírito Santo ele repairava sobre 3 classes de pessoa: sacerdócio, rei e os profetas. O texto vai dizer, as Escrituras dizem, e a gente sabe muito bem disso, que essas 3 classes de pessoas tinham o Espírito Santo sobre a sua vida. Porque no capítulo 6 Deus diz assim: ei, não pairá
para sempre o meu espírito sobre o homem, porque o homem é carnal. Então no capítulo 6 Deus começa a fazer uma diferença entre pessoas e pessoas. Pessoas que foram carnais, o Espírito Santo não tocaria, não ungiria, não separaria. Mas pessoas que, aleluia, se afastariam das vontades do mundo, das vontades da carne, da concupiscência, essa pessoa seria um alvo para o Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo no meu coração nesta noite, aleluia, abstenha-se da sua vontade e eu vou encher a sua vida. Abstenha-se, aleluia, dos seus prazeres e deleites e eu vou estabelecer a minha unção sobre a sua vida. Glória a Deus. Quando isso acontece, a gente começa a ver e perceber que a humanidade passa por um período, ela passa por um hiato de tempo que a gente não vê mais sacerdócio diante da humanidade. Quando a gente começa a discorrer dos textos sagrados, a gente não vê mais nenhum filho de Noé levantando sacerdócio. A gente não vê mais nenhum filho de Noé levantando altares para engrandecer a Deus. A gente começa a perceber nas Sagradas Escrituras que agora a humanidade está sem sacerdócio. Agora a humanidade está sem alguém que cuidasse da expiação do pecado do povo. Perceba que quando isso acontece, aleluia, o povo, os filhos de Israel começam a ser levados cativos. O povo vai ser abrigado por 430 anos dentro do Egito, porque não havia sacerdócio dentro do Egito para exercer sobre o povo. Perceba que quando Deus fala para a nação: ei, eu vou levantar o libertador e vou enviar sobre o Egito para que tire o meu povo de lá. Só que Deus falou assim: ei, eu vou tirar o meu povo para sacrificar para mim no deserto. Eu vou tirar o meu povo para entoar louvores perante a minha presença. Eu vou arrancar o povo para levantar altar para mim no deserto. Deus estava olhando e dizendo assim: ei, há quanto tempo que eu não sei o que é uma oferta, há quanto tempo que eu não sei o que é um altar aceso, há quanto tempo que eu não sei o que é um animal sendo emolado para a expiação do pecado. 430 anos e Deus já está olhando. Não tem um sacerdote, não tem ninguém que faça expiação sobre o povo. Não tem ninguém que possa trazer a expiação de pecados sobre este povo. No período de 430 anos, Deus estava esperando o povo para sacrificar. Deus falou assim para Moisés: ei, diga para Faraó, liberta o meu povo a caminho de 3 dias, para que eles vá ao deserto sacrificar para mim. Deus estava dizendo: tem uma multidão de pecados que eu quero perdoar, tem uma multidão de pecados que eu quero cobrir, só que para isso eu preciso de sacrifício. E quando Deus usa de misericórdia para libertar a nação de Israel, o texto vai dizer que agora que o povo está sacrificando no deserto, diz o texto que o Senhor estabelece sobre o povo a lei, aleluia, os requisitos sacerdotais para se apresentar na presença de Deus. Diz no capítulo 30 e verso de número 1 até o capítulo 33 do livro de Gênesis, que Deus, quando dá as leis para Moisés no Alto Sinai, diz o texto que enquanto Moisés recebia a lei, o povo idolatrava perante a presença do bezerro de ouro. Enquanto Deus estava estabelecendo o padrão moral, padrão ético, o povo estava se corrompendo lá embaixo. Enquanto Moisés estava lá em cima, o povo se perdia aqui embaixo. Enquanto Moisés estava diante da presença de Deus, face a face com Deus, o povo se corrompia e se pervertia aqui embaixo. Sabe o que acontece nos nossos dias? Jesus veio, Jesus, aleluia, nos livrou, nos conduziu para fora do Egito. Agora Jesus está lá com o Pai intercedendo e rogando por nós, e a gente está aqui embaixo. Só que muitas das vezes a gente não está esperando a volta do Moisés, a volta do libertador. A gente está cultuando perante o bezerro de ouro. Deus está dizendo: ei, Moisés subiu no monte, mas vai descer novamente. Diz o texto no capítulo de número 33 que quando Moisés desce, o povo está totalmente nu, o povo está totalmente sem veste, despido, e está totalmente embriagado na presença do bezerro. Eu disse para você que estava nu, eu disse para você que estava cultuando o bezerro, eu disse para você que estava embriagado. Quando Moisés desce, diz assim: ei, há alguém aqui que ainda é pelo Senhor.
Tem alguém aqui que sobrou? Tem alguém aqui que se guardou? Tem alguém aqui que preservou os costumes? Tem alguém aqui que ainda zela pela doutrina? Tem alguém aqui que ainda se santifica? Tem alguém aqui que ainda preserva? Tem alguém aqui que ainda estabeleceu diante de Deus um compromisso? Ei, a minha aliança é com Deus, não com o mundo. A minha aliança é com o Espírito e não com Roma. A minha aliança é com Deus Todo-Poderoso e não com o Espírito perdido. Diz que a tribo de Levi falou: ei Moisés, nós estamos ainda santos, santificados, separados, porque nos guardamos do Senhor. Eu estou dizendo para você que na volta de Jesus muitos vão estar nus, sem vestimenta de santidade, muitos vão estar embriagados na presença do bezerro. Falou: filho, sabe que este povo embriagado? Eu falei: o quê? Fala tanta besteira, é com tanta brincadeirinha, não leva nada a sério. Porque uma pessoa que está embriagada, todo mundo ele ama, mas não, nenhum sentimento desse é verdadeiro. Uma pessoa que está embriagada beija todo mundo, mas é sentimento falso. Uma pessoa que está embriagada para todo mundo ela é boa, ela ama, só que nada disso é verdadeiro. Uma pessoa que está embriagada pelo mundo consegue se abrir com todo mundo, só que no outro dia dizer: eu não falei nada disso. Uma pessoa que está embriagada, aleluia, escuta coisas sérias, verdades sérias e leva tudo na brincadeira. Quando Deus usa, aleluia, o mensageiro para dizer: te converte, muda, que nada, aleluia, isso não é tão sério, isso não é assim que acontece. E deixa eu te dizer uma coisa: estão tudo embriagado, estão tudo cheio de mosto. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Pedro vê o derramar do Espírito, alguém diz: está bêbado, está embriagado. Não, isso não é efeito de vinho moral, isso não é efeito de vinho do mundo, isso é o Espírito Santo de Deus. Embriagueis com o vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Enquanto o povo estava se embriagando, Moisés, diante da presença de Deus, diz que os levitas tomam a espada. Tomam o quê? A espada. E pela espada houve morte para Israel. Diz o texto que quando o povo estava nu, embriagado, os levitas tomam uma espada. Moisés fala assim: ei, todos aqui que não se consagraram, que não se santificaram, que não esperaram o retorno do libertador, mata todo mundo ao fio da espada. Aí a gente pode olhar e dizer assim: ei, Deus é pura misericórdia, Deus é graça, Deus é amor. Só que Hebreus vai dizer: Deus é fogo e fogo consumidor. Deus exorta, Deus corrige, Deus, aleluia, adverte, admoesta e converte-te. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus também diz: em santidade convém a tua casa, ó povo de Israel. Eu disse que pela espada levitas mataram idólatras. Pela espada levitas mataram pessoas que estavam desordenadas diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória! Eu quero que você levante a sua mão agora em nome de Jesus, que eu vou profetizar para você. Toma a sua Bíblia na sua mão e faz assim com ela, em nome de Jesus. Deus está dizendo assim para mim: ei, eu te dei essa espada na sua mão. Manuseia, vem, aprende a usar isso aí, porque aleluia, eu vou te incumbir, aleluia, exterminar toda a idolatria, toda a doutrina falsa, toda a falácia, toda a mentira de Satanás no meio do povo. Levanta bem essa espada, porque aleluia, isso é ferramenta, é arma na sua mão. Glórias ao nome santo de Jesus. Deus está dizendo: ei, eu vou capacitar pessoas dentro desse lugar para usar a palavra de Deus.
casa. O texto vai dizer que quando algum grupo de pessoas morre, os levitas são estabelecidos por Deus para sacerdócio. Diz que quando Deus escolhe Arão e toda a sua casa, porque quando Deus fala no capítulo de número 18, Deus queria, Rafael, que toda a nação fosse uma nação de sacerdotes e de reis. Só que quando no capítulo 33 o povo peca e só os levitas se guardam, Deus falou assim: aquilo que era para todas as 12 tribos, eu vou, aleluia, colocar somente sobre a tribo de Levi, somente sobre a tribo de Levita. Eu quero dizer para mim, para você, para algumas pessoas a mais, aleluia, Deus, aleluia, está olhando para mim, para a sua vida, e Deus há de te recompensar sobre o seu esforço, sobre o seu labor, sobre a sua luta, aquilo que você tem empenhado na presença de Deus. Muitos olham assim: para que orar tanto? Para que buscar tanto? Para que ler tanto a palavra? Deus está dizendo: ei, eu que estou olhando, eu que estou julgando, e eu vou dar a recompensa a você e a se apresentar na presença de Deus. Enquanto tem gente que passa o dia inteiro na televisão, enquanto tem pessoas que estão ainda perdendo o seu tempo com videogames, com filmes, tem pessoas ainda que ficam lendo a palavra, orando para que o Espírito de Deus se manifeste na grandeza da tua santidade. Enquanto tem pessoas dizendo assim: ei, deixa na frieza mesmo, deixa no comodismo mesmo. Tem pessoa que ainda quer ver anjo, tem pessoa que ainda quer ver o leproso ser purificado, morto, ressuscitando. Tem pessoa ainda que ainda quer ver batismo com o Espírito Santo, pessoa sendo curada de doenças, de terminais e estados de vida ou morte. Quantos ainda querem ver o reino de Deus, o sobrenatural? Levanta a sua mão, porque o Espírito de Deus vai te levantar. Glórias ao nome santo dele. Aleluia. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Te coloca sobre os teus pés. Te coloca sobre os seus pés em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Cantará, saia. Eleva a salve. Aleluia. Dá a mão para aquele nome em nome de Jesus. Abaixa o seu pouquinho fundo. Dá a mão do seu irmão em nome de Jesus Cristo. Eu vou uma mensagem agora. Eu disse para você que Deus separa a tribo de Levi. E da tribo de Levi Deus estabelece o tabernáculo. Deus dá a incumbência para a tribo de Levi cuidar do tabernáculo. Sabemos que dentro do tabernáculo existiam 3 níveis. O primeiro nível do tabernáculo era o pátio exterior. O segundo nível do tabernáculo era o santo lugar. O terceiro nível do tabernáculo era o santíssimo lugar. Eu disse para você que dentro da tribo de Levi, que fora escolhida para cuidar do tabernáculo e do sacerdócio, Deus escolhe um dentro da tribo de Levi para ser o sumo sacerdote, para reger todos aqueles levitas. Aleluia. O texto vai dizer que somente o sumo sacerdote entrava perante o santíssimo lugar para oferecer a Deus com os sangues das mãos, colocar a mão sobre a arca da aliança do propiciatório e a presença de Deus descer sobre a arca. De 12 tribos Deus escolhe uma. De muitos levitas Deus escolhe um. Enquanto o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar com a mão cheia de sangue, os levitas estavam no santo lugar, os levitas estavam no pátio, e todas as outras 11 tribos estavam lá fora esperando qual seria o juízo de Deus. O texto vai dizer que o tabernáculo era contido de alguns utensílios dentro do tabernáculo. O primeiro utensílio dentro do tabernáculo, Rafael, era o altar de holocausto e de sacrifício. Quando o sumo sacerdote ia entrar na presença de Deus, ele passava pelo altar do holocausto, do sacrifício. Ele tomava um animal e emolava neste altar. O sangue espirrava sobre a vestimenta do sacerdote. E quando a roupa dele cheia de sangue, ele entrava dentro. Tinha uma bacia que ficava depois do altar do sacrifício. E essa bacia que era de bronze, que era dourada, era cheia de água. E a água deveria ser trocada diariamente.
A água não poderia ser água velha, não poderia ser água reutilizada. A água era novidade todo dia. E quando o sacerdote entrava cheio de sangue, ele lavava a sua mão na bacia do propiciatório, na bacia de bronze. Eu quero que você entenda que quando o sacerdote sacrificava a carne, remolava e derramava o sangue, ele ia para a bacia. Quando ele chegava na bacia, ele via alguma coisa dentro da bacia. O que era? O seu próprio reflexo. Porque a Bíblia vai dizer que essa bacia deveria ser polida, deveria estar limpa, deveria estar lustrada. Então quando o sacerdote com a mão cheia de sangue vai até a bacia, a primeira coisa que ele vê é o reflexo da sua imagem. Oh, glórias ao nome de Jesus. Sabe o que eu estou dizendo para você? O sacerdote é a primeira pessoa que entendia: ei, este sangue é por causa de mim. Eu estou vendo, aleluia, a minha imagem. Eu sou o primeiro a necessitar do sacrifício. Aleluia. Então quando ele lavava a sua mão, essa água que fora suja precisava ser trocada e lavada, precisava polir de novo a bacia, para que fosse colocada uma nova água. Aleluia. E quando o sacerdote lavava a sua mão, ele entrava perante a presença de Deus. Diz o texto que a carne que foi imolada aqui era queimada no altar de incenso perante a presença de Deus. Quando isso era feito, o sacerdote passava pelo candelabro, pela menorá que iluminava todo o tabernáculo. Diz o texto que a mesa dos pães da propiciação que estava ao lado esquerdo, ele passava por ela após comer o pão da propiciação. Diz o texto que as cortinas, ele entrava, e quando ele entrava, só estava ele, Deus, diante da arca. Diz o texto que o sacerdote entra e ele coloca as suas mãos sobre a arca da aliança. Diz o texto que a presença de Deus descia sobre os querubins, oh glória ao nome de Jesus. E Deus dizia: ei, eu aceitei o sacrifício apresentado na minha presença. Eu estou dizendo para você que Deus esperou um período de tempo para dizer para o povo: ei, eu estou aceitando de novo o meu povo, eu estou remindo de novo o meu povo, eu estou recebendo de novo o meu povo na minha presença, porque alguém entrou para sacrificar na minha presença. Capítulo 5, 14, Deus dizendo assim: ei, a minha palavra será fogo, e o meu povo será lenha. Dentre os serviços do levita, meu pastor, um dos serviços do levita era recolher lenha, para que o altar do holocausto nunca se apagasse o fogo. A Bíblia vai dizer em Levítico capítulo de número 9 que a Nadab e Abiú, quando entraram na presença de Deus, diz o texto que eles tentaram trazer fogo estranho de fora, só que no capítulo 9 mostra claramente quem acendeu o fogo do altar foi o próprio Deus. Então o fogo que Deus acende, eu não posso colocar o meu dedo. Pura sério, altar estabelecido por Deus, eu não coloco o meu dedo. Se Deus está queimando no altar, eu não me intrometo, porque não cabe a mim. Esse fogo está meio apagado, eu preciso levar mais. Nadab e Abiú disse assim: ei, eu faço melhor. Nadab e Abiú talvez está pensando assim: ei, esse negocinho, Deus não está operando coisa nenhuma, eu vou mostrar como é que se faz. Só que Deus está mostrando: ei, eu que acendi o fogo, eu me responsabilizo pelo fogo. Só que o problema é que fogo dentro do tabernáculo é assunto de Deus. Eu não trago fogo de fora do tabernáculo para acender dentro do tabernáculo. Deus está dizendo: ei, o que precisa para o fogo acender está aqui já dentro. Bendito seja o nome do Cordeiro. Eu não vou trazer métodos, eu não vou trazer, aleluia, façanhas, eu não vou trazer resenha. O que está aqui dentro vai acender o fogo do altar. Vamos crer desta forma em nome de Jesus.
está dizendo assim: eu não preciso da sua ajuda para acender nada. Eu entendi, o Heraldo entendeu. Deus não precisa da minha e da ajuda dele para acender altar nenhum. Deus acende o altar que ele levanta. Eu pastor, então tem gente olhando e dizendo assim: ei, tá apagando, eu vou ajudar. Tá apagando, eu vou lá meter minha mão no organismo. Tá apagando, aleluia, eu incumbi alguém para trazer lenha. Traga a lenha para o meu altar, porque a lenha arderá continuamente sobre o altar que fomenta e não se apagará. Porque tentou tocar no fogo de Deus. Sabe o que acontece, meu irmão, com a humanidade? Depois do sacerdócio de Arão, vem o sacerdócio de Eliezer. Depois do sacerdócio de Eliezer vem Itamar. Diz o texto e a história que depois disso, a nação de Israel é levada cativa, rapaz. Babilônia leva os filhos de Israel para servir perante Nabucodonosor. Sabe o que torna a acontecer? O sacerdócio se acaba. O fogo no altar se apaga. Não há mais lenha no altar, não há mais brasa, meu pastor. O povo em Judá está se corrompendo e em Samaria está se pervertendo. Toda a nação está fria espiritualmente. Aleluia, a Bíblia vai dizer, Jesus no capítulo de número 12, do livro de Lucas, Jesus vai dizer assim: ei, como eu queria que, aleluia, que o fogo já estivesse sobre a terra. Como eu queria que o altar tivesse aceso. Como eu queria que o Espírito de Deus já houvera descido sobre a terra. Jesus no capítulo 12 diz assim: ei, eu vim trazer espada, eu vim trazer fogo sobre a terra. Como eu queria que ela já estivesse acesa. No capítulo 12, Jesus está dizendo assim: ei, o fogo da terra se apagou. O Espírito já não tem mais. Não tem mais a utilização da espada. A espada é a palavra. Só que em Atos, capítulo de número 1, após dar mandato aos seus discípulos pelo Espírito, foi levado às nuvens, às alturas, numa nuvem o ocultou que não poderiam mais ver. Atos, capítulo de número 2 vai dizer: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Jesus ressuscita ao terceiro dia, caminha 40 dias como sacerdócio de Deus sobre a terra, e ele foi ajuntando Rafael a lenha. Chamou Pedro que estava pescando, falou: vem porque você é lenha. Chamou Zaqueu que estava na alfândega: vem porque você é lenha. Chamou Bartimeu: vem porque você é lenha. Chamou Tomé porque você é lenha. Chamou o Heraldo porque você é lenha. Chamou a Daiana porque você é lenha. Chamou o Rafael porque é lenha. E começou a juntar. Aí o texto vai dizer: estavam todas as lenhas reunidas. Ao 10º dia veio um vento veemente e impetuoso. Eu disse para você que o sacerdote entrava dentro do Santíssimo Lugar, e quando ele colocava a mão sobre a arca, Deus descia na casa. Aleluia, o texto vai dizer que quando o meu Messias, diz Hebreus, entrou num santuário não feito por mão de homens, mas em um santuário celestial. No 10º dia, todas as lenhas reunidas dentro do cenáculo, 120 lenhas foram colocadas, e veio um vento impetuoso e enchendo na casa, e viram línguas de fogo repartidas caindo